Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu queria fazer uma reflexãozinha rápida com vocês sobre ter ou não ter um plano B, sabe? Esse dia eu tava conversando com uma pessoa e ela falou assim, é importante a gente ter um plano B, né? Porque vai que o A não dá certo. E eu já vi empresários falando que não. Você não pode ter um plano B, porque senão você não vai se esforçar o suficiente pro plano A dar certo. Mas a questão é que, na verdade, sabe, não é nenhum nem outro, não é nem você ser obcecado demais por algo ao ponto de não se tornar flexível para a mudança da vida, sabe? Porque assim, você tem que deixar espaço para Deus trabalhar na sua vida e você vai crescer, você vai mudar, suas prioridades vão mudar, você não vai ser a mesma coisa para sempre. Então, assim, eu já fui muito obcecada assim por sonhos, por coisas específicas e aí eu às vezes não me permitia nem mudar de ideia, tipo, não, eu tô fraquejando, eu tenho que continuar focada nisso. Mas as minhas prioridades mudaram, sabe? Eu mudei. Então, muitas vezes aquilo que você achava que era o sonho da sua vida era um sonho para uma fase da sua vida. Que se você tivesse realizado naquela fase, teria sido maravilhoso. Mas para a fase que você tá agora, às vezes é melhor você abrir mão e deixar aí, sabe? Mas voltando para a questão do plano A e do plano B, eu acho que a gente tem que focar naquilo que é importante pra gente e assim, não ficar pensando, tá, se isso não der certo eu faço tal coisa, porque realmente, de fato, você vai mandar esse comando pra sua mente e você não vai se esforçar o suficiente para aquilo que você estava almejando, sabe? Então, eu concordo com esse ponto de não ter o plano B. Mas, em questão do plano A, eu acho que a gente também não pode ser inflexível a ponto de não deixar Deus agir e conduzir, sabe? A gente tem que ser humilde para submeter os nossos planos a Ele. Porque os planos dele são sempre melhores do que os seus, do que os meus. Então, às vezes você tem um sonho para você, ele vai te surpreender com algo muito melhor e maior. E quando eu digo melhor e maior, não é no sentido financeiro. Pode ser que seja, mas às vezes é só uma questão de estrutura de vida, daquilo que ele quer fazer com você. E não necessariamente a sua conta bancária. Porque eu vou te falar, eu tenho esse mal, sabe? Quando alguém fala essa questão de planos maiores, Deus quer te fazer prosperar, eu sempre associo a questão financeira. Porque eu quero prosperar, sabe? Eu quero mudar minha situação financeira. Então, sempre quando alguém fala alguma coisa assim, ativa esse gatilho dentro de mim. Mas eu sempre apresento pro Senhor que essa é a minha vontade, mas eu sei que quando ele fala que os planos dele são maiores que os meus, é justamente sobre isso que ele tá falando, sobre essas minhas vontades pequenas, terrenas e carnais, sabe? Que não quer dizer que esteja totalmente errado eu querer realizar esses sonhos, porém eu não posso me agarrar neles como se eles fossem tudo que eu tenho na minha vida, sabe? Porque justamente esse é o problema às vezes quando você tem um sonho muito grande, essa questão do plano A. Meu plano A é um sonho, é uma realização de passar no concurso X ou de ter uma empresa de tal jeito, sabe? E a gente não pode deixar nossos sonhos se tornarem uma obsessão. E às vezes a gente tem que ser realista, a vida acontece. A gente erra ou coisas acontecem com a gente, coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? E às vezes não é nem coisa ruim, às vezes é só Deus realmente reajustando seus caminhos. Mas isso quer dizer que pode acontecer de que aquele teu grande sonho não se realize. Ou não se realize da maneira que você quer, ou no tempo que você quer, sabe? Então, cuidado com aquilo, onde você coloca o seu coração, sabe? Tenha sonhos, mas não coloque toda a sua dependência emocional neles. Até porque eu sei que isso não é uma coisa que agrada o Senhor, né? A gente almejar algo e acreditar que só vai ser feliz quando a gente alcançar aquilo. Eu faço muito isso. Eu faço muito isso de, tipo assim, que na verdade eu já fiz mais, sabe? Quando eu tiver tal coisa, quando eu chegar nesse patamar, nesse estágio, ou eu lembro uma época que eu queria muito ser organizada, eu falava, não sou organizada porque eu não tenho planner. Eu não sou organizada porque eu não tenho aquele mural de organização, comprei um mural. Mas eu não tenho planner, comprei o planner, nada mudou. Então, assim, eu reparei que eu tava sempre condicionando uma mudança minha de comportamento, uma satisfação a algo que eu ainda não tinha. Porque aí era muito mais fácil justificar os meus erros, as minhas falhas, né? Porque se eu não tenho, então a culpa não é minha, a culpa é dessa minha falta, né? Mas eu percebi que às vezes quando eu alcançava aquilo, nada mudava. Então, às vezes a gente faz isso com a nossa felicidade, sabe? Com a nossa satisfação. A gente coloca isso em coisas. E em vez de colocar no Senhor, né? O Senhor fala, né? Me busque em primeiro lugar e todas as demais coisas me serão acrescentadas. Você já pensou sobre isso? O Senhor fala, me busque em primeiro lugar, que as demais coisas cuido eu. Eu vou acrescentar. Isso é promessa, gente. Isso é promessa de Deus. Ele está deixando claro ali, se você buscar Ele verdadeiramente, de coração,
por quem ele é e não pelo que ele pode fazer, buscando a face dele, não a mão, sabe? Ele vai fazer por você aquilo que você não pode fazer. Ele vai te dar aquilo que você precisa, ele vai acrescentar aquilo que te falta. Porém, mais uma vez, a gente tem que entender, sabe? Que isso não é isenção da nossa responsabilidade de fazer aquilo que o Senhor já nos capacitou para fazer. Porém, ele tem que ser sempre o alvo, o primeiro lugar, o plano A na nossa vida, né? A gente tem que se submeter a ele, buscar ele, sabendo que ele vai fazer o melhor pra gente, ele vai nos conduzir da melhor maneira, sabe? Que é uma coisa também que eu entendi que mudou muito a minha percepção de que a bênção, sabe, não existe uma grande oportunidade na sua vida, porque às vezes a gente fica remoendo, tipo, ai, eu gastei aquele dinheiro naquela época, eu não devia, eu fiz tal coisa, eu fiz tal faculdade, e talvez eu tivesse que ter feito outra coisa, outra escolha, sabe? E a gente fica remoendo as nossas decisões como se as bênçãos, as oportunidades estivessem nas coisas. E quando o Senhor diz que a bênção está dentro de você, a bênção está dentro de mim. Eu sou abençoado, não é o meu negócio que é abençoado. Ele é abençoado porque eu tô nele, né? Aonde eu colocar a planta dos meus pés, prosperarei. Então, assim, não fique remoendo decisões que você tomou ou que deixou de tomar, sabe? Entenda que a bênção está em você. Então, assim, não agarre a projetos e sonhos, porque tem gente que tem depressão, tem gente que se suicida quando o negócio fale, quando uma ideia não prospera, sabe? Porque acha que aquele era o cavalo branco da vida dele, que não vai vir outra oportunidade. Sendo que se a benção está em você e você está colocando as primeiras coisas em primeiro lugar, tá buscando o Senhor, tá priorizando aquilo que é vital na sua vida, sabe? A vida vai se rearranjar. E assim, por mais que você esteja passando por um período difícil, eu vou te falar, eu aprendi a agradecer as dificuldades, sabe? Porque elas me forjam, elas me melhoram. Eu não sou quem eu sou só por causa de dias alegres e ensolarados, sabe? Foram os meus momentos de introspecção, de às vezes de choro, de sofrimento, que Deus foi trabalhando no meu coração, foi me tornando mais mansa, mais humilde, mais dependente dele, para que ele pudesse entrar em mim, sabe? Quando a gente tá muito cheio de si, a gente vai se esvaziando de Deus. Quando a gente acha que a gente pode tudo, que a gente sabe tudo, a gente busca menos a ele. E aí fica difícil para ele trabalhar na gente, sabe? Então, assim, eu agradeço ao Senhor até as minhas dificuldades. Porém, eu sempre apresento para eles que elas podem ser passageiras, sabe? Eu sempre peço para eles, Senhor, o que esse momento quer me ensinar, sabe? Procure aprender logo, para que acabe, sabe? Deserto é lugar de passagem, não de morada. E esses dias eu ouvi uma frase que é: se você estiver passando pelo inferno, não pare, corra. Então, assim, às vezes você vai estar passando por uma fase, você é um inferno na sua vida, você vai estar passando por uma fase muito turbulenta, muito desgastante. Tudo tem um propósito. É em José que fala, né? Que o Senhor contornou todas as coisas para o bem dele. Tudo aquilo que me fizeram de mal, o Senhor contornou para o meu bem. Então é isso que ele faz com você. Às vezes, eu creio que o Senhor, ele permite que coisas ruins aconteçam conosco justamente por essa questão, que ele precisa que a gente amadureça, que a gente cresça, que a gente dependa dele, não porque ele gosta de nos fazer sofrer, mas ele nos ama tanto que ele sofre junto com a gente, ele vê nosso sofrimento, mas ele entende que é por algo maior, sabe? Então, assim, e até aquilo que a vida faz de ruim com a gente, ele vai vir e vai contornar para o nosso bem. Mas a gente não pode deixar de buscar ele em primeiro lugar, né? Eu acho que eu deixei alguma ponta solta nesse assunto, porém, releve, eu tenho TDA. Desculpa pra tudo agora. Então é isso, gente. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha edificado a vida de vocês. Ele tá esquisito, eu tô num ângulo estranho, mas é porque tava com uma vontade danada de falar. E toda vez que eu fico esperando o melhor momento, o melhor ângulo, tá de dia, tá arrumadinha pra gravar um vídeo, eu não tenho gravado. E o que acontece? Os dias estão passando, não entra vídeo nesse canal. E eu quero muito, muito fazer esse canal dar certo. Então, se você gostou do meu vídeo, dá um like, se inscreve e deixa um comentário aqui embaixo pra eu saber o que você achou, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.